noite, estamos aqui iniciando mais um programa da série H. Lucas Entrevista. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, hoje é dia do médico. Eu queria aproveitar aqui e cumprimentar todos os médicos, não só aqui da minha cidade, todos os médicos do Brasil, nossos queridos Botinas Brancas. Hoje comemora-se o dia do médico. Meus cumprimentos a todos eles. Hoje também faz 2 anos que o meu convidado foi para Curitiba para assumir a função de desembargador do Tribunal de Justiça. O Dr. Marcelo Gobo da Ladeia vai conversar conosco hoje, ao qual eu agradeço por ter aceito o meu convite. Obrigado, Dr. Marcelo. Eu que agradeço. Não é isso? 2 anos? 2 anos hoje. 2 anos. E o senhor está gostando de lá, doutor? Lá do tribunal? Olha, é muito diferente do primeiro grau. Agora, não adianta, eu estou muito enraizado em Foz do Iguaçu, então eu só trabalho num lugar diferente que não é o lugar onde eu gosto de ficar. Doutor, e lá é uma caça de honorários, desembargadores, são 120 capa preta de responsa, como eu digo, que são o nosso Tribunal de Justiça do Paraná. Eu já vou começando logo, porque eu sei que com o senhor a gente pode conversar praticamente tudo, porque o senhor é uma pessoa de mente aberta, além de magistrado, é professor também há muito tempo. Doutor Marcelo, o Tribunal de Justiça do Paraná foi agora recentemente atingido por um fato marcante que mexeu com a estrutura do tribunal todo, porque de uma certa forma acaba repercutindo entre todos vocês que lá estão. O caso do ex-presidente do tribunal, o Cleiton Camargo, né, que foi ele foi afastado das suas funções da magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso. Não é isso? Isso. Esse é o fato. Isso. Eu peço ao senhor, por gentileza, se o senhor quiser também, se não quiser se sentir desconfortável, não comente, mas o que o senhor achou disso? Olha, não é questão de desconforto não, é de falta de dados mesmo. Esses processos que correm tanto no Conselho Nacional de Justiça como nos tribunais superiores, eles correm em segredo de justiça. Então o que aconteceu na realidade? Existiam informações de imprensa que existia o processo, enfim, existia aquele burburinho. E um determinado dia, um colega aqui de Foz do Iguaçu me manda um questionamento, meio da tarde: se é verdade que o presidente se aposentou? Então, minha resposta foi na hora. Lógico que não, né? Senão, eu ia sabendo. Ele: ah, é? Então leia a Gazeta do Povo. Entra no site da Gazeta do Povo e veja. Entrei no site do jornal, estava lá, presidente do Tribunal de Justiça aposentado. Nem eu que trabalho no prédio sabia disso. E isso foi o que detonou toda... Enfim, as coisas começaram a aparecer. Sim. A partir daí. Eu só acho assim, o seguinte: o magistrado, ele é uma pessoa com uma altíssima responsabilidade. Todo magistrado que tenha contra si uma acusação, ele deve ser investigado. Para o bem e para o mal. Eu me lembro uma vez que uma determinada pessoa aqui da cidade me processou, respondeu uma representação porque eu teria condenado essa pessoa pelo fato de ser negro. Era uma condenação, a pessoa foi condenada e a saída dele foi dizer que foi uma condenação racista. Eu tive que ser investigado sobre isso. E é normal que seja. E é normal que seja. E o que aconteceu com o desembargador Cleiton Camargo foi isso. Há uma denúncia, houve uma investigação, ele está sendo investigado. O CNJ, por unanimidade, determinou que ele fosse afastado e assim aconteceu. Agora, os dados exatamente do porquê, os detalhes, não se sabe. Muito bem. Fica tudo na especulação, sabe? É verdade. É isso que o senhor falou mesmo. A gente sabe que ele foi afastado porque foi amplamente divulgado. Agora, isso exatamente. Os motivos, em tese, seriam também, não se sabe exatamente o que seria. Mas, enfim, tem o Conselho Nacional de Justiça. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho do Conselho Nacional de Justiça. É um órgão novo, aparentemente novo, né, que surgiu aqui em 2004. Em 2004, portanto, são 6, nós temos 9 anos de Conselho Nacional de Justiça. Uma figura que marcou bastante, uma das corregedoras, tem a corregedora e o presidente, que é o presidente do Supremo. Isso. A corregedora, aquela Calmon, ela marcou bastante porque é uma mulher de personalidade forte, né? Sim. E ela deu algumas declarações polêmicas na época. E o senhor admira ou achou que ela foi muito
muito ríspida, porque ela dizia que tinha coisa que acontecendo, etc e tal. Sim, o senhor se lembra, né? O senhor é muito bem informado. Não só por isso, porque eu fui juiz auxiliar da presidência do CNJ por 1 ano. Ah, sim? Trabalhei lá em Brasília durante 1 ano. Ano 2010. Quem são aqueles membros lá, doutor? São membros da magistratura, membros indicados pelo Senado, pela Câmara, pela OAB e pelo Ministério Público. Eu acho assim, vamos separar em 2 momentos. O CNJ é um órgão que pertence ao Judiciário, faz parte da estrutura do Judiciário, que para o bem ou para o mal veio para ficar e toma as atitudes, e tem atitudes que para o bem ou para o mal é necessário que se tome. Com relação à ministra Helena Calmon, eu a conheço pessoalmente e eu fiquei muito impressionado com a sinceridade dela. E a sinceridade tem preço. Exatamente. Ela foi afastada, né? Não, terminou o período dela. Terminou o período dela, não, imagina, de forma alguma. Ela, enfim... Falou o que acha que devia ter falado. Exatamente. Eu não tenho, é difícil para mim, por exemplo, fazer assim um juízo de valor se ela poderia ter falado ou se ela deveria ter falado. Algumas coisas eu acho que ela falou de forma sem cautela nenhuma, que atingiu a todo mundo e não explicou, podemos dizer que existem bandidos de toga, então diga o nome, endereço e telefone. Então diga quem é. É fulano, ciclano, beltrano. É verdade. Tá. Processe, afaste, processe. Sim. O mecanismo é esse. Você imaginou eu como juiz sair por aí dizendo assim, pô, que tem de ladrão por aí? Então, não pode. Eu concordo com o senhor. Mas aqui tem que fazer um detalhe. Ela é uma pessoa idealista e que não estava falando para aparecer. Ela realmente acha tudo que ela falou, ela realmente acha mesmo. Sem dúvida. Doutor Marcelo, lá no tribunal onde o senhor está, Tribunal de Justiça, tem lá uma que... Eu vou aproveitar o senhor e falarmos aqui do que nós pudermos, e o senhor é sempre muito aberto nas suas respostas. Nós tivemos lá também. Agora já passou, não se fala mais nisso, mas até então veio à tona alguns órgãos de imprensa, se bem que imprensa pequena, não era uma imprensa dessas de vulto, sobre a construção do tribunal lá, o novo tribunal, teria havido reforma do superfaturamento. O senhor acompanha isso também? Não, porque é uma atitude administrativa. O senhor estava aqui na época, né? Não, estava lá já. Estava lá. Então, assim, como é que ficou? São 2 situações distintas. Isso. Primeiro, foi construído um prédio anexo. Isso. Em que se declarou que houve superfaturamento. Exatamente. Isso foi investigado pelo CNJ e sabe qual foi conclusões? Obrigado. A conclusão do CNJ? Não. É que não só não houve superfaturamento, como se poupou dinheiro na época. Ah, sim? Essa foi a decisão do CNJ, que realmente não foi publicada. Eu achei curioso. Eu vou dar outro exemplo para você de não publicação. Justiça em Números é o relatório anual do CNJ sobre a produtividade dos juízes do país. Eu não vi, para não dizer que não vi, eu vi uma citação no jornal de grande circulação no Paraná, que eu falo o nome, que é a Gazeta do Povo, que é o grande jornal paranaense. Sim, é o maior. Para o bem ou para o mal, ele é o melhor, não tem igual. Falando sobre isso, o Paraná foi considerado um dos 3 mais produtivos do país. Foi elogiado pelo CNJ, inclusive, se quem quiser ler, está na página do CNJ, está lá Justiça em Números, Justiça Estadual, Tribunal do Paraná. Foi elogiado pela produtividade, qualidade, pela estrutura que tem e tal. Então, são coisas um pouco diferentes. É normal que um poder... Eu me lembro de um cronista falando que existem 2 tipos de imprensa, a contra e a secos e molhados. Né? E é uma verdade. Isso que o senhor está falando que sou... É o Milor Fernandes que falava isso. Né? O Milor que dizia. O Milor que falava isso. É óbvio que a imprensa vai notabilizar aquilo que está errado, porque é o papel da imprensa ser questionador e crítica. Isso é um papel da imprensa. O segundo fato que você falou é a reforma do prédio antigo, que é chamado Palácio da Justiça, o prédio antigo do Poder Judiciário, que estava orçado em 80 milhões, essa situação foi suspensa. Quando houve o afastamento do desembargador Cleito Camargo, o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos foi juiz muito tempo aqui em Foz do Iguaçu, por sinal, assumiu a presidência, ele é o primeiro vice-presidente do tribunal. O que foi? Não. O que foi antes. Não, agora. Tá. Antes não, 3 semanas atrás. Tá.
ele suspendeu essa licitação. Né? Exato, ela suspendeu essa licitação. Aí o órgão especial achou por bem continuar, elegeu-se um novo presidente que suspendeu-a de novo e está passando um pente fino com relação a isso. Muito bem. Aproveitando também tivemos recentemente veio à tona que o tribunal comprou uma grande frota de 120 carros para que os doutores e desembargadores se dirigissem da sua casa para o tribunal para lá trabalhar. Não é isso? Foi isso. Não, é verdade. Aí perguntou-se eu vi até uma televisão, o pessoal ali daquela programa da massa, tem um programa do Denian Couto, tem aquela bancada, você já deve ter visto também. Bom, enfim, e lá se perguntou, mas afinal, o desembargador tem um salário, não sei, mas não é deve ser um salário atraente que dá para viver com dignidade, para não se sentir, inclusive, tentado, né, a comer o pão pecaminoso. Mas, enfim, por que o Estado tem que comprar carro para o desembargador? Ele não pode comprar um carro com o salário dele? Isso que o senhor não acha? É assim, inclusive eu fui um dos 3 desembargadores que votaram contra a aquisição dos carros. Não diga. Foi o corregedor da época, o desembargador Paulo Belo e eu. Tá. E o carro hoje pertence ao meu gabinete. Cada gabinete de desembargador tem Ganhou um carro. Ganhou um carro. Que carro é? Esses carros? Um Fluence. O senhor recebeu todos os gabinetes receberam. Isso é certo. Por que o Estado tem que dar um carro para o desembargador? Deixa eu colocar uma coisa para você. Primeiro que ele não deu o carro. Ele não é meu. Ele é do Estado. Para o uso. Segundo, ele tem uma função para uso não pessoal do desembargador. Se o desembargador pegar esse carro e fazer compra, tem mais aqui para a rua. Mas ele não usa, não? Eu sou um cara que usa o carro para pegar no aeroporto. E é blindado? Não, eu acho que não. Eu só perguntei porque você custa 50 mil reais. Custou 50 mil reais. Custa mais barato, como foi comprado em massa. E detalhe, é o mesmo carro comprado para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Tá certo. Todo o governo do Estado. Eu acho que você falou uma coisa interessante. O delegado de polícia também ganha um carro novo do... Deixa eu colocar um pouco mais que isso. Esse troço foi pro CNJ. Foi? Tá no CNJ. O que o senador falou? Tá normal. Falou? Eu também tocou. Os delegados de polícia, eu conheço todos os delegados de polícia do Paraná. Tem um carro que eu acho que é mais caro do que o Fluence. Esse carro agora, não, um Fluence também. Virou o carro da moda do Estado. Sabe quantos quilômetros tem meu carro? O Fluence tem 1 ano e meio, 2 anos que foi pro meu gabinete. Quantos quilômetros você acha que ele tem? Não sei, uns 5, 10 mil. 1.300. O senhor anda pouco. Não ando, tá lá. O problema é o seguinte: você fica responsável pelo carro. Se o carro deteriorar, você tem que pagar. Resultado, você tem que cuidar do carro. Quer dizer, o carro foi pro gabinete. Doutor Marcelo, além dessa estrutura que vocês têm, que eu acho perfeitamente normal, eu só perguntei por quê, né? Tinha que perguntar mesmo, normal perguntar. Lá no gabinete, na Câmara, cada Câmara, chamada Câmara lá do Tribunal, tem 5 desembargadores. E 2 juízes substitutos do Tribunal. 2 substitutos, 5 desembargadores. Isso. Vocês dão decisões, chamadas decisões monocráticas, quando o senhor decide sozinho. Isso. E depois, quando vai julgar o mérito, vem os 5. 3 a 5. Não necessariamente, não precisa estar 5, basta 3 então. Não, tem processo que é 5, que é chamado de Câmara Integral, e processo Agora, só para mim entender e o meu telespectador também entender, quando vai fazer o julgamento lá, no caso os 3 ou 5, vocês vão, quando vocês sentam lá naquela sessão, vocês já conhecem o processo? Sim. Já leu o processo? Sim. E o voto está pronto? Sim. A proposta de voto, sim. É só ler ali. É igual o Supremo, então? Não. É igual o Supremo, mas não é ler. O que acontece é assim, se matérias já estão pacificadas. Está pacificado? Sim, está pacificado. Bom, isso a gente vota em bloco, e aí sim é igual ao Supremo. Processos da pauta, por exemplo, relatores, senador Marcelo Dalladé, normalmente eu tenho 100 e poucos processos num dia de sessão. Um dia por semana é a sessão de julgamento. Normalmente são 200, 300 processos que são julgados numa tarde. Os processos que não têm divergência... Numa tarde. Mas eu estou pasmo. Não, os processos que não é. Os processos que não têm divergência, como os 3... está pacificado. Você julga em bloco. Tá. Essa é a grande maioria. O problema são os processos que não são pacificados, ou que você tem a sustentação oral ou não. Aí vem a discussão. Isso, exatamente. Já julguei processos que um processo só levou meia tarde.
em um único processo. E ocorre de lá, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, que eu adoro assistir aquelas sessões. Eu também, eu sou tarado. Eu fico em casa, eu gosto. Eu assisto também, mas porque tem um ministro lá no Supremo Tribunal Federal que, se algum dia pegarem um ovo de ema, ovo de ema é um ovo grandão e todo mundo sabe que o ovo de ema é branco. Se botar lá no centrozinho, tem uma mesinha lá, botar lá no centro, tem 10 ministros vão dizer é branco, mas o Marco Aurélio Melo vai dizer é vermelho, porque ele é do contra. Enfim, doutor Marcelo, nós chegamos ao primeiro bloco, aí rapidinho aqui, a conversa começa a esquentar, já vem a moça me avisando que vamos chamar o primeiro bloco, e na sequência, hoje conversando aqui com o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia, que nós temos um grande apreço pelo trabalho que ele deixou como seu legado aqui na comarca, que depois nós vamos falar nisso. E o Dr. Marcelo é um desembargador essencialmente criminal, porque ele ficou aqui uns 18 anos atuando em áreas criminais aqui, e julgou alguns processos que entraram para a história do judiciário da comarca, mas isso nós vamos falar no bloco seguinte. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you about evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the light out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a fortune about it, makes the world go round. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Estamos de volta aqui. Eu espero que os alunos, né, aqui em Foz do Iguaçu tem muitos alunos que fazem direito, todas 4 ou 5 faculdades locais que oferecem curso de direito. O Dr. Marcelo é professor de direito criminal na Unifoz. Temos os alunos da UDC também que já falaram que gostariam de vir aqui responder, ver ao vivo as nossas entrevistas, enfim. Dr. Marcelo, o senhor ficou 18 anos aqui no Fórum da Comarca. 17. Sempre na área criminal, né? Sempre. O senhor gosta dessa área? Sou professor, sou mestre nessa área. E por que o senhor lá no tribunal em Curitiba, o senhor está numa área Câmara Civil? Responsável civil. Porque assim, as câmaras criminais são 5 e as cíveis são 18. Pergunta onde é que tem vaga. Por isso. Quando eu sou, e todas as vagas lá são por antiguidade, né? Como eu sou, embora seja desembargador, eu sou dos mais recentes. Então eu tenho que esperar a minha vez. Aqui da comarca, vira e mexe, saem daqui juízes, saem daqui como o senhor foi, como o Estevão de Camargo foi, doutor Rui Mugiati foi, tá na 10ª como o doutor Neiva foi. Isso, 7ª eles vão indo e vão lá. Estão todos no civil. Isso é promoção natural, né? Chega um certo ponto. Todos os 4 que você citou foram por antiguidade.
por antiguidade. Tem algum por merecimento também, doutor? Isso não existe. Não, tem. Tem? Mas nenhum. Você tinha um aqui da comarca que foi por merecimento? Nenhum. Ah, nenhum? Nenhum. Mas existe comarcas que vai por merecimento? Normalmente e quem tem Curitiba. esse poder de dar esse merecimento? O órgão especial, o pleno, aliás. O pleno do TJ? Na segunda-feira nós vamos preencher uma vaga. Por merecimento? Por merecimento. Olha que espetáculo. E o pleno que o senhor diz, o pleno fica os 120? Isso. Escuta, mas 120, capa preta, tudo junto. Eu acho que não tem nenhum mosquito que passa ali. Deve ser um silêncio sepulcral. Tem nada. Porque, nada. 120. E tem um salão lá que cabe 120. Tem a sala do pleno, tem sim. E vocês vão escolher, então, por merecimento. Isso. O senhor poderia falar aqui para nós de onde ele vem, esse senhor? Não, são vários candidatos. Tem 18 candidatos. Eles fizeram por merecer, doutor? São candidatos. Daí, são candidatos? São candidatos. Quais são os pré-requisitos para... é um monte. É um monte? Você tem que estar em dia com o serviço, uma delas. Existem determinadas situações, por exemplo, ter sido juiz formador, conta-ponto, ter trabalhado... Tem os pré-requisitos. Tem alguns. Doutor Marcelo, existem casos, não vou citar nomes para não ser indiscreto, mas eu acompanho e sei que tem. Quando o juiz... Isso é uma raridade, mas tem. O juiz, às vezes, pega um processo para despachar e ele não despacha. Ele não despacha, porque eu não sei, longe de mim querer dizer que ele não despacha, mas às vezes ele fica ali, ele pega outros, e dá, e vai, e ele não despacha. Isso a gente escuta falar, advogados, existe um critério para que os processos que entram no gabinete do juiz... Existem prioridades, sim. Aquilo não é uma espécie de precatório? Não. Como é que funciona isso? Por exemplo, você seria um processo prioritário. Naturalmente, porque eu estou sempre parando no fórum, é isso que você quer sugerir? Não, que você tem mais de 60 anos. Perfeitamente. Acima de 60 anos é processo prioritário. Mandado de segurança, habeas corpus são processos prioritários. Pedidos liminares são processos prioritários. E assim, as pessoas imaginam o judiciário, o juiz, como tendo o processo. Sim. E não é assim. Tem um monte. Antes fosse. Eu vou dar um exemplo para você. Exemplo não. Para o relatório CNJ do Justiça em Números. Assim, o judiciário se fala muito e se conhece pouco. Sempre. E a culpa é nossa. Nós falamos muito pouco. Do que nós fazemos. Vocês são todos muito reservados. Tem que ser. Sistemáticos. Nem tanto, mas... Eu conheço o juiz que é igual uma caixa de maisena. Ele não fala com ninguém. Mas que só às vezes é personalidade. Por causa da responsabilidade? Às vezes, a minha chefe de gabinete, por exemplo, fala comigo uma frase de 5 palavras durante uma semana. Lá em Curitiba? Ele trabalha comigo há 11 anos. O senhor levou daqui? Levei daqui, lógico. É uma senhora que trabalhava ali no gabinete quando a senhora era do GECRIM. Isso, uma moça alta, loira. Ela é sistemática? Completamente. Ela bota código de barra em ovo, sabe? É um troço absurdo. Mas isso vem muito da pessoa. Mas assim, se você lê o Justiça em Números, você vai ver que cada juiz, em média, no Brasil, tem 1.400 processos julgados ou analisados durante um ano. Se cada processo tiver 10 páginas, você sabe que não tem processo com 10 páginas. Não existe. Isso não existe. É verdade. Mas vamos supor que tenha um processo com 10 páginas. Uma magistrado vai ter que ler quantas páginas mesmo? 14 mil. É verdade. Aí você tem que priorizar as páginas, assim. Bom, vamos primeiro ler as liminares. Já que eu entrei no tribunal, eu fui para a 18ª Câmara Civil, que era Direito Bancário e Empresarial. Eu recebia, em média, de 20 a 30 agravos de instrumento por dia, todos com pedido liminar. É uma loucura. É uma loucura. Assim, eu chego no tribunal entre 8h30 e 9h30 da manhã, e saio do tribunal entre 8h30 e 9 horas da noite. Seguramente, a parte da manhã, eu passo inteira olhando o pedido liminar. Eu vou chamar o senhor aqui para uma conversa que eu cito sempre. Certa feita, o senhor esteve lá na CBN também, tomando café conosco. Isso. Foi nosso convidado e eu toquei nesse assunto. Vou tocar também para que o meu telespectador tenha conhecimento desse fato. Aqui na comarca tem um processo, uma ação popular que foi proposta por 2 advogados daqui de Foz. Eles entraram com a ação popular do imóvel que aqui
teria que ser restituído ao município que está em propriedade, de posse de uma empresa, de uma família inclusive muito de renome, e vai fazer 30 anos que esse processo tramita. Ele vai para Brasília, ele volta de Brasília e está aí tramitando 3 décadas. Eu vou te dar a mesma resposta, né? Não, eu estou... eu provoquei o senhor lá, o senhor falou, não, eu já sei até o que o senhor vai falar. Pode falar então. É assim... Não conheço os autos. 2. Uma vez eu pedi para alunos meus de pós-graduação fazerem um trabalho, era uma matéria chamada Fast Track, Fast Track, quer dizer, julgamentos rápidos, né? Sim. Quantos recursos eram cabíveis numa sentença dada? Por exemplo, o juiz de primeiro grau dá uma sentença, o juiz que ele faz o curso de uma sentença, 54. Recursos numa sentença? É. Isso é o Até fim do mundo. Vamos supor que um recurso dure 6 meses. Não dura. Dura mais que isso. Sim. Vamos dizer que o recurso dure 6 meses. Quantos anos a gente tem? Vai ficar difícil. Já até 27. Chega nos teus 30? Ainda não chega. Entendeu? Por Entendeu? Aí, né? Nós temos um sistema recursal que é um negócio bizantino. Por que não modificam isso? Tem que passar pelo Congresso, né? Ligue para Brasília e pergunte para o seu deputado de confiança. Não. Quem faz as leis não somos nós. Mas só para você ter uma ideia, eu quando estava na 18ª Câmara Civil, era presidente da 18ª Civil, uma vez eu coloquei em julgamento, era o 5º recurso dentro da própria Câmara do mesmo processo. O processo estava naquela Câmara há 7 anos. Meu Deus do céu. De recurso em recurso. Tá, nos tribunais superiores isso é muito pior. Não tem o que fazer. Isso não é questão. Não, mas aí eu acho. Não pode se meter não, com eu acho que não. Mas ali assim, existe um negócio que a minha geração lutou muito, que é um negócio chamado eleições livres. As eleições livres elas só têm sentido se o voto for feito para melhorar a situação de todo um país, não a situação pessoal. Sim. Eu fui juiz eleitoral aqui em Foz do Iguaçu durante década. Eu me lembro de situações de Foz do Iguaçu, eu me lembro de um rapaz, um dia chegou para mim, uma candidata vereadora veio falar comigo pedindo voto à família e tal, perguntei o que ia ganhar, ela disse que ia ganhar ela como representante dele na Câmara, ele virou para ela e disse assim, pô, você acha que eu tenho cara de otário? Sim. Você entendeu? Voto, eu falo isso desde que eu estava na faculdade. Voto a gente não compra, a gente vende. Então tem que pensar nisso, sabe? Sim. Quem você bota lá em cima? Tá bom. Doutor, o senhor é tido como um juiz linha dura. Eu conheço o senhor, conheço as suas decisões. Bobagens. É linha dura, sim. Pega pesado lá. E aí o senhor foi juiz eleitoral várias vezes. Eu acompanhei aqui umas 4 ou 5 eleições que o senhor fez aqui no município. Isso não é de brincadeira, não. Solta a caneta lá. Eu ia falar isso. Eu já fui. Levou ali uma multa assim que ele olhava pra mim, tem que pegar o carro. Não, eu levei uma multa e de repente até perdi. Agora na última eleição eu levei outra. Mas a minha sacrossanta advogada perdeu o prazo. E aquela multa eu ia reverter lá em Curitiba. Mas perdeu isso há 10 anos. Doutor, é o seguinte, essas multas eleitorais, é isso que eu quero falar. Vai para um fundo partidário em Brasília. Isso. E quem é esse fundo partidário? Zé Dirceu, Roberto Jefferson, José Roberto Arruda, são os nossos grandes políticos que secam esse país, são os nossos políticos. Nós temos político e merecemos. Esse dinheirama vai para o fundo partidário. Cada partido político dirigido por parte desses senhores que eu acabei de citar, eles pegam uma parcela ali, dependendo da representação que eles têm no Congresso. Isso mesmo. E aí veio um deputado federal, o Arruda, que é filho, se eu não me engano, filho do Requião, né? Sobrinho, e está com um projeto aí, um projeto de lei para tramitar no Congresso, para anistiar essas multas que foram aplicadas em cima de profissionais de imprensa só, jornalistas. O que o senhor acha disso, da iniciativa? Eu acho assim, então que não tenha multa, né? Se é para anistiar, então que não tenha. Ou inicia todo mundo, né?
O senhor acha isso? Língua, você conhece um cara chamado Barão de Itararé? Sim, lógico, já li. Conhece a frase dele? Ele tem várias antológicas. Você acaba a corrupção ou nos completemos todos. É verdade. Tá, não tem como você... Ou você aplica multa ou você não aplica multa. Agora, o problema maior da imprensa, velho, não é isso. Um problema maior da imprensa é quando ela é direcionada a uma determinada posição político-eleitoral, não digo ideológica, mas político-eleitoral. Aí é aquela imprensa chapa branca, né? Ou chapa preta. Ou marronzona. Ou imprensa marrom. Chegamos aqui mais um, depois nós vamos falar mais de imprensa aqui com o senhor. Eu sei que o senhor gosta muito de ler muito livro. Eu acho engraçado, juiz normalmente passa a vida inteira lendo, aqueles catatal de processo desse tamanho. E ainda de vez em quando eu vou numa livraria ali no shopping, encontro os juízes lá comprando livro. É verdade. Eu não sei. Aliás, a gente encontrou um monte de vezes livraria. É verdade. Vamos chamar mais um bloco, conversando com o desembargador Marcelo Golbo da Ladeia. E vamos aqui para o segundo, entrando no terceiro bloco, por favor. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. Estamos de volta aqui hoje recebendo o desembargador do Tribunal de Justiça, Marcelo Golbo da Ladeia, que ficou, já vou voltar a repetir, ficou no GECRIM, aí, juizado criminal, 13 anos, metade dessa cidade passou lá. Ali não era brincadeira. Tem 3 juizados. Aqui na Camargo tinha 3 juizados. Um era o criminal do Dr. Marcelão, metade da cidade passou lá, cada figuraça, e ele sabe disso. E também depois o primeiro e o segundo juizado, que era só civil, transformou também agora em criminal. Portanto, nós temos 3 GECRIM, né? Não é assim, são 3 juizados especiais civis, criminais e fazenda pública. E agora teve uma resolução aí também do 63, TJ, né? que transformou as 4 varas cíveis, aqueles processos todos das varas cíveis, foram para as 2 fazendárias. É isso. Não é assim? Isso. Teve aqui comigo o Dr. Wendel, que é um juiz fazendário. Excelente penalista, inclusive, diga-se de passagem. Não, a sentença dele deu mais de 1000 anos lá da chacina de Guaíra. Exatamente. Aquela que entrou para a história do judiciário. Inclusive, quando o Dr. Wendel era juiz em Guaíra, eu estava no CNJ. Doutor, esse dia teve um caso aqui curioso, até lá no meu... O senhor, eu tenho a honra de ter o senhor como meu leitor. Um dos 18. Lê meu site. Um dos 17 é o senhor, tá vendo? O desembargador leu língua. É bom ficar esperto. Uma vez o senhor julgou um processo de um cidadão aqui em Foz, ele foi acusado pelo Ministério Público de lesar pessoas que compravam terreno e para fazer casa, e o senhor julgou, caiu lá no seu gabinete, o senhor julgou com propriedade e acabou condenando esse cidadão aí, porque ele tirou dinheiro de pobre.
O cara trabalha a vida inteira, às vezes, para comprar um casebre, um terreno, e vai um espertão e vai lá e, né? E o senhor julgou e eram vários processos, sentenciou vários processos. Ele ficou uns 5 anos na cadeia. Cadeião. Se hospedou lá solenemente, demorou para dar o check-out. E aí, mas check-in entrou. E aí, esses dias teve uma CI aqui na Assembleia, na nossa augusta Câmara Municipal, né? Que cada vez nos surpreende mais ainda, essa Câmara aqui. Que os nossos bravos vereadores instituíram uma CI para investigar os loteamentos irregulares no município e chamaram quem? Chamaram esse ex-preso lá, que passou uns anos no cadeião, que o senhor mandou para lá, para dar uma consultoria para os nobres edis lá na CI. Eu achei aquilo o fim do mundo, até escrevi, seria melhor chamar o juiz que julgou o caso, né, que mandou o cidadão para a cadeia. Mas enfim, tem dessas coisas. Doutor Marcelo, o senhor é filho de diplomata? Sou. Eu não sabia disso. Meu pai era diplomata. Seu pai é vivo ainda? Não, meu pai morreu em 72. Ele foi do Itamaraty brasileiro aqui no Brasil? Isso, trabalhou na Bélgica, trabalhou no Congo. O senhor acompanhava então? Sim. Então o senhor conhece esses países todos? Eu era muito criança, porque eu estava no Congo. Eu não me lembro muito bem lá. Na Bélgica ainda me lembro. O senhor tem mais irmãos? Não, sou filho único. Ah, filho único? Por isso é que o senhor é mimadão. Minha mulher fala a mesma coisa também. Tudo bem. Mimado. Eu também sou filho único, quer dizer, eu sou filho único homem, eu tenho só uma irmã. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, somos lá em casa é eu e minha irmã. Doutor Marcelo, eu já notei, às vezes quando o senhor estava aqui no fórum, eu gosto muito de ir no fórum atrás de notícia. Porque tem jornalista que fica na redação querendo arrancar notícia desse pessoal do judiciário por telefone. Não arranca nada. Eu vou lá no fórum porque eu vejo meus amigos, vejo os advogados, encontro promotor, encontro juiz. De vez em quando eu ia visitá-lo, o senhor sempre me recebeu muito bem. Me oferecia até um cafezinho, um papo super agradável. Eu via o senhor lá, às vezes folheando a revista Time lá. Então isso vale dizer que o senhor deve falar e ler muito bem inglês. Onde é que o senhor aprendeu inglês? Na Inglaterra. Na verdade, o senhor morou na Inglaterra? Morei 2 anos em Londres, em 81. Quando o senhor era jovem? Eu fui estudei na Inglaterra durante 2 anos. E aprendeu a falar inglês fluente. E o senhor também me parece que fala italiano. Sim. Aprendeu com os pais? Isso. Também. A minha primeira língua, na verdade, foi italiano. Depois eu aprendi a falar Doutor, português. vamos falar de política. Se o senhor estivesse no lugar ali do ministro Celso de Mello, naquela difícil situação daquele ministro, eu não queria estar na pele daquele homem, né? Para aquele voto de Minerva que ele deu lá no... Por isso que é mais antigo que vota, né? Exatamente. Aquele não foi um momento, eu, como o senhor bem falou, eu não perco aquelas sessões dali do Supremo. Parece que o Brasil parou para, né? Se o senhor estivesse no lugar do Celso Mello ali, que o voto do senhor seria como? A favor ou contra os embargos infringentes? Olha, quando o juiz julga, ele julga com a verdade das normas e com o que está posta. Aquilo foi um julgamento de 6-5. Ele foi um julgamento de 6 a 5. 6 a 5, exatamente. 6 a 5, ou seja, não é uma matéria que esteja pacificada, ou não. Pelo contrário, conflituosa. Agora, eu na época, inclusive, até em casa, quase me matavam, eu não tem como não aplicar os infringentes ali. O senhor aplicaria também? Sem a menor sombra de dúvida. Mas aquilo foi... Parece que o país... Mudem a lei. Escute. Você já imaginou se... Eu tenho que falar em futebol, que futebol parece que as populações entendem um pouco melhor. Já imaginou se o juiz do jogo inventasse a regra? Sim. Não tinha jogo. Entendeu? Juiz, eu sempre uso uma figura. Juiz apita o jogo, não joga. Não, tá bom. As regras estavam postas ali. Eu não via. Inclusive, nós fomos ver a Constituição, fomos ver vários colegas. A gente se sentou e disse, não tem como sair, não tem. Estava inserido lá no a grande discussão é se havia ou não a revogação pela Constituição de 88. Houve, né, a revogação da lei, revogou, mas ele estava lá no regimento interno, no Recife. No regimento interno. No Recife. Logo, ele tinha que prevalecer. Se alguém tivesse lembrado, vamos tirar do regimento interno. Foi lembrado, o ministro Celso de Mello citou isso, que foi para o Congresso para não ter e o Congresso manteve. Tá, e por que nesse país fala-se muito que quem tem dinheiro não vai para cadeia? Que só vai para cadeia ladrão de galinha. Se fizer, doutor Marcelo, se fizer... Todos os caras que falaram isso para mim foram presos, sabia? Tá, mas não é bem assim. Se fizer uma
uma vasculhada nas prisões brasileiras, doutor, a grosso modo, vai se notar que aquela que estão presos é a raia miúda. Mas tem mais raia miúda ou mais tubarão? Mas tubarão... Não, eu quero saber assim. Não, tem mais raia miúda. A sociedade, como é que ela é feita? Ela tem mais raia miúda, sem dúvida. Dois. O segundo problema disso, volta à história dos recursos. Paulo Maluf. Você conhece alguém mais condenado que o Paulo Maluf? Não. Não tem, né? Mandado de prisão expedido pela Interpol. Por que aqui ele ainda não foi preso? Porque os recursos. Acabou. De poder resolver o teu problema. É verdade. E é fato. É os recursos. Os benditos recursos. O ministro César Peluso queria extinguir 80% dos recursos. Quando ele presidiu? Pergunta se deixaram. E ele tinha esse poder? Não, ele propôs isso ao Congresso. Pergunta se... Do jeito que tá de bom tamanho para os políticos brasileiros. Não, acho que não tá, porque se tivesse não se discutia tanto assim, né? Doutor, outra coisa também que eu queria chamar para o senhor, aproveitar ao máximo o senhor aqui com essa sua sapiência que Deus lhe deu. A lei da ficha limpa foi, quando promulgada, foi espécie de um marco. Foi. Um marco. Foi. Mas só que ela está sendo, aos pouquinhos, ela está sendo descaracterizada. Por exemplo, eu vou citar exemplo. O José Roberto Arruda, que ficou um bom tempo preso, ele tem condenações de 1º, 2º, 3º grau, de todo tipo. O Luiz Estevão, foi senador. São antes, né? São antes da lei. Tem isso também? Tem. E o que é antes não pega? Você já imaginou se agora... A lei não pode retroceder, né? Retroagir. Se amanhã proíbem o jornalista de entrevistar... Tá certo. Não pode... crime, você vai ser preso? Tá difícil para pegar o doutor Marcelão. Não é difícil para pegar. As pessoas... não pode retroceder. A lei não pode retroceder. Retroagir, isso é um princípio básico. Agora, segurança jurídica. Agora é assim. As pessoas têm que entender que a regra serve para eles e para nós. Agora... Se você quer que mude a regra, tá? Que seja mais dura, mais isso, mais aquilo, converse com o seu deputado e senador de confiança, porque são eles que mudam, não é o judiciário. O judiciário pode, no máximo, interpretar o que existe, mas não pode criar o que não existe. Doutor, e esses alunos que o senhor dá aula lá? Sim. Os seus queridos alunos que o senhor procura ensiná-los da melhor forma possível, e eles pegam o diploma, ficam aquela festa, e coisa linda que a gente vê, colação de grau, e de repente pega o diploma e vamos agora enfrentar o exame da OAB. Sim. E chega lá no exame da OAB, reprova 70%, 80%. Sim. Por que reprova tanto o exame da OAB? É porque ele é muito rigoroso ou porque os meninos estão despreparados? O que o senhor acha? Dava 2 programas isso. Eu acho várias coisas. Primeiro, o problema não é exatamente no nível superior. É no nível médio. Você sabe escrever? Sem dúvida. Tem muito disso. Não sabe escrever. 2, as faculdades, de maneira geral, dão a matéria, qualquer faculdade, o DC, Unifós, Ufós. Sim. O último exame da ordem, por exemplo, colocou aprovou muito pouco. Não, mas mostra que algumas faculdades aprovam mais que outras, mas muitas vezes é o aluno que passa a faculdade inteira sem estudar, daí quer passar na hora. Só para complementar o que o senhor falou, nós vamos terminou o bloco. Eu costumo andar por aí de vez em quando, e sempre ao redor das faculdades. Tem barzinho? Mas de montão. Mas o que tem de barzinho não é brincadeira. Também sou. E na hora das aulas a gente vê os barzinhos, só neguinho enxugando nos barzinhos. É bem por aí. Vamos fazer mais um bloco e vamos para o último aqui nessa conversa agradável com o desembargador Marcelo Gobo da Ladeia. Para você que chegou em casa agora, é o desembargador, o último desembargador da comarca que assumiu no Tribunal de Justiça. Por favor. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós.
precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Voltamos aqui conversando com o desembargador, doutor desembargador Marcelo. Lá no Tribunal de Justiça, onde o senhor está, qual é o critério para o desembargador aposentar-se? Quando completa 70 anos? É assim, voluntariamente você tem que ter mais 60 anos, Tá. 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 10 na magistratura e 5 no cargo. Nossa Senhora, mas isso é uma carta enigmática. Não, é assim, você tem que ter 60 anos Tá. de idade. Para chegar lá. Para poder Menos se de aposentar. 60, Não, para poder se aposentar voluntariamente. Um mínimo de 60 anos. Mínimo de 60 anos. Porque tem aquela história do... Vocês têm um plano de previdência diferenciado, doutor? Não, agora não, né? Agora é que assim, os antigos têm, eu tenho. Que é chamada Mudou paridade. agora, mudou, depois, né? Em 2004 mudou. Tá. Quem entrou depois de 2004 tem que ter plano de previdência privada com todo mundo. Com todo mundo, Eu ainda pego isso é a única doença ser velho, meu filho, que você consegue pegar. Doutor, o senhor falou aqui há pouco, então é assim o sistema de aposentadoria. ou 70 anos que é o... E à medida que vão sendo aposentados, outros vão tomando lugar. Isso. É sempre assim. Isso. É assim? Isso. O gabinete do atual presidente do... Guilherme Luiz Gomes. O senhor o conhecia já, né, doutor? Há 25 anos. Ele já esteve trabalhando aqui na comarca? Foi substituto aqui em Foz do Iguaçu, Foi fiz em Matelândia. Tá? O gabinete... Eu nunca fui no Tribunal de Justiça, um dia desse que eu fui em Curitiba, eu vou visitá-lo. Precisa marcar horário? Precisa, porque mas o presidente do tribunal tem... Aí a moça vai me perguntar, quem é que quer falar? É o seu língua de trapo. Chama então, segurança rápido. Doutor, o Tribunal de Justiça, o gabinete do presidente, ele deve ter, pela própria importância da função dele, ele deve ter vários juízes que o assessoram, né? Quatro? Nós tivemos aqui no Dr. Kifuri, por exemplo, ele levou o Dr. Frederico Mendes. Foi chefe de gabinete dele. Um abraço, que você estiver nos assistindo, né? Um grande juiz que nós tivemos aqui. Um grande amigo pessoal. E também meu amigo. Eu tenho um respeito pelo Dr. Frederico, que ele fez um bom trabalho. Candidato à presidência da Associação dos Magistrados do Paraná. Aliás, os colegas estão me ouvindo. Frederico, ele foi da primeira vara criminal, depois foi para o segundo juizado. Civil, isso. E acabou sendo convidado pelo... O senhor, quando foi aqui, foi para Curitiba, o senhor levou a sua... Levei Chama chefe de gabinete? Quantas pessoas o senhor levou? Levei duas. 3, uma voltou. Na verdade, eu levei duas. A doutora Catherine Beatriz Brock, que é minha são chefe de gabinete. advogadas, doutor? São todas bacharéis. E elas quando o senhor elas são funcionárias do Estado? Sim. Elas são funcionárias do Estado. Do Poder Judiciário, né? O senhor falou há pouco sobre... Nós tivemos recentemente aqui, estamos acabando de sair de uma discussão, parece até querendo descobrir que quem veio primeiro é o ovo ou a galinha. Um vereador aí querendo aparecer soltou uma discussão sobre o salário do executivo e o negócio foi... O senhor deve ter acompanhado, porque o senhor me lê e eu viro e mexe, toco nesses assuntos locais, e aí eu vi o senhor falando um pouco sobre um salário de um desembargador hoje no Paraná, é R$26 mil bruto. É 26.500 bruto no Brasil inteiro, não no Paraná, no Brasil inteiro.
É 90,5%, 90,5% do salário do ministro Supremo. O salário do 90,5%? O ministro Supremo, então, ele ganha 9%. É que assim, que tem, vem o salário mais... Uns benefícios? Não, é um só... É um acréscimo? Então, o ministro Supremo hoje está ganhando 28 mil. Por aí. Eu, sinceramente, particularmente... Vamos parar aqui no desembargador. Lá no Supremo é outra coisa. Está muito longe de nós, Brasília. Eu particularmente acho que um desembargador, a responsabilidade que tem, como o senhor falou, trabalha pra caramba e ganhar 26 mil reais brutos. Dá 16 limpo. Sim, dá 16 mil reais limpo, doutor? 16 mil reais. Aí, ó. É o que eu falo aqui também. Veio um vereador aí questionando o salário do executivo que trouxeram pro hospital, que ganha 25 mil. Aí eu tentei explicar várias vezes na CBN, lá onde eu escrevo, que um salário de 25 mil, quando o senhor tira 27% de imposto de renda, o senhor tira o FGTS, tira mais umas coisinhas, sobra 16 mil. Um salário de 25 sobra 16 mil. Eu não sei, essas discussões de salários do município eu não tenho nem ideia, mas o do judiciário ele é fixado pela Constituição da República e é o salário que todo mundo sabe, porque é o único salário vinculado no ministro Supremo e a partir de lá vem. Doutor, teve lá no Tribunal, num determinado momento, não foi recente agora e também não foi muito lá atrás, os grandes jornalões brasileiros, que o senhor sabe quais são, né? Quando a gente fala de jornalão brasileiro, nós temos que lembrar da Folha de São Paulo, do Estadão e o Globo também, de uma certa forma. Em Brasília, a Gazeta Mercantil, né, doutor? Não, a Gazeta... A Gazeta Mercantil faliu. O valor, aquele jornal... Sim. Que era dos Diários Associados. Eu estou tentando me lembrar. Mas enfim, nós temos dois jornalões no Brasil, eu acho. O Estadão e a Folha. Isso. E eles deram, inclusive, que alguns desembargadores em São Paulo receberam lá de uma vez só. Aquele foi um caso que, para o cidadão comum, para o imaginário popular, né? Porque, nossa, 1 milhão, outro recebeu 2 milhões e tudo. Mas assim, o grande problema é uma diferença de salário que retomba 94. É uma diferença. Veio tudo de uma vez. Não, para ele sim. Eu estou recebendo há 7 anos, eu acho. Parcelas? Isso é legal, doutor? A parcela, sim. O grande problema foi o pagamento adiantado. O presidente Supremo recebeu... Anteciparam, exatamente. O grande problema foi a antecipação. Antecipou tudo. Para alguns. Não, o problema é antecipar tudo. Se tiver no orçamento e tiver dinheiro para pagar isso, ou fizer falta para alguma coisa, você paga tudo de uma vez só, não tem problema nenhum. O problema é que a grande discussão que houve é que alguns receberam tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Isso foi isso. Inclusive alguns ministros do STJ e do Supremo receberam tudo de uma vez só. Tá? Não chega a 1 milhão, isso vai depender muito do cargo. Essa foi a discussão que se colocou. Isso. E acabou que, eu não sei como é que acabou isso. Doutor, lá no... tiveram que parar até que todo mundo se igualasse para pagar. Doutor, aquela questão lá dos ministros supremos, todos eles são indicados pelo presidente da República. Sabatinados pelo Supremo. Isso. Sim, pelo Senado. E aquela sabatina no Senado, a gente sabe que aquilo é para inglês ver. Porque quando o cidadão chega lá no Senado, ele já está... mas acho que esse é o problema, pela nossa sabatina. Então, porque a história diz que nunca o Senado recusou ninguém. Essa é a questão. Sabe que nos Estados Unidos existe o mesmo sistema e quando o Senado aponta que vai recusar, o governo, o presidente... Já troca. Já aconteceu isso há alguns anos atrás. O senhor acha que esse sistema dos presidentes da República indicarem os membros do Supremo, isso não teria que ser modificado, doutor? Porque não fica... Cada país tem... Olha, se você olhar os lá países... na América, por exemplo... É assim. O presidente na Alemanha, na Itália, que é um exemplo que eu conheço de perto, que eu estudei lá. O Supremo, não existe a Corte Constitucional, que é assim, 1/3 indicado pelo governo, 1/3 indicado pelo Legislativo e 1/3 indicado pelo Conselho da Magistratura. Parece que... Mas assim, quando você pensa em o governo vai indicar político, sabe quem é que o governo indica? Professores universitários. Isso é uma questão... do país. Aqui, vamos voltar ali para o Supremo. Uma coisa que chamou muita atenção também, quando aquele ministro do Supremo foi aquele ministro jovem lá, de barba agora, o Toffoli. Pronto, muito bem lembrado, o Toffoli. Ele foi advogado da União,
né? Foi advogado da União e foi muito ligado ao PT através do José Disseu. Sabe-se disso, isso não tem como, tem coisas que não tem como mudar, é fato. E ele acabou sentando lá, tá lá, né, um dos ministros do Supremo, e teve que julgar essa questão do mensalão. Certo. E aquilo ali, e outra coisa do Toffoli, pesa contra o Toffoli que ele não é um magistrado brilhante, ele fez 2 concursos para juiz e foi aprovado. E em tese a gente imagina, para chegar no topo da pirâmide como é o Supremo, tem que no mínimo ter um notório saber. E não é o caso do Toffoli, o senhor sabe disso. Como é que o senhor viu ele sentado lá? E ele é um ministro da Suprema Corte que o senhor... A regra foi cumprida, entenda assim. É, sim, doutor. A regra foi cumprida. Se tivesse que tirá-lo ou não deixá-lo entrar ou coisa parecida, que se cumpram as regras, então. Que regras foram cumpridas? Ele foi indicado, sabatinado pelo Senado e aprovado pelo Senado, inclusive ele foi que na pela época... Dilma, né? Ou foi não, Lula? Foi Lula. Foi o presidente o Toffoli, né? A gente tem que entender algumas coisas assim. Primeiro, o judiciário é o espelho de uma sociedade politizada. Quem está lá não está lá porque ganhou. Sabe? Tem vários mecanismos. Segundo, para o bem ou para o mal, essa mesma discussão que você acabou de falar existiu com relação ao ministro Sepúlveda Pertence, que era o advogado-geral da União, na época do presidente Figueiredo, foi indicado para o Supremo. Houve uma crítica voraz na época com relação a isso. Foi um dos melhores penalistas da história do Supremo. É verdade. Essas coisas são muito dinâmicas. Elas são muito dinâmicas. Agora, o Supremo Tribunal Federal, a maneira de se escolher como faz, é uma decisão da sociedade através dos seus órgãos de representação, que é o Congresso Nacional. Se quiser mudar, que mude. Mas o que o Brasil tem que entender é que quando se criam regras de definição de membros de poder, elas não são criadas para beneficiar alguém ou alguma coisa. Elas são criadas porque naquele momento se entendeu como satisfatório e necessário aquilo. Tá certo. Se tem que mudar, mude através dos meios. Ô, doutor Marcelo, nós temos visto aí, isso já vem desde que eu me entendo por gente, a gente vem, e agora está aumentando mais a questão da corrupção nos meios políticos. É só ver a televisão. É toda semana. Polícia Federal prende 20, 30. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não acho que tenha aumentado. Acho que agora está visível. Por causa da imprensa? Lógico. Agora ela está visível. Tá certo. É diferente do que acontecia. Ninguém falava nada. Inclusive que se ganhava muito dinheiro com isso. Incluindo a imprensa. Incluindo a imprensa. Não, então, eu concordo com você. Hoje a imprensa fala. Exatamente. É só isso, eu acho. E é bem colocado. Tá vendo? Como vocês podem ver, aqui é difícil de pegar o doutor. Mas é bem isso, eu concordo com o senhor. A imprensa ela tem liberdade para falar o que ela quiser e ela está denunciando. Toda semana, o senhor pega as 3, 4 revistas de informações, está lá. O senhor pega... Então você vai pegar o Corriere della Sera, que é o principal jornal da Itália, você vai ver a mesma coisa. Você vai pegar The Economist dessa semana e da semana passada, a mesma coisa. Você vai pegar a Washington Post, o East New York Today, Times e tudo. Não, até nem tanto. Até revistas que nem a Mad, né, que é uma revista da DC Comics. A capa da Mad desse mês é o presidente Obama com Spy vs Spy, com relação ao escândalo da espionagem. Quer dizer, doutor, você acha que é só aqui? Lá também não, e essa questão do Obama espionando nós outros aqui, isso foi uma coisa deprimente, né, doutor? Nós não esperando no Brasil, esperando o resto do mundo. Como é que o senhor viu isso? Que o senhor por ler os principais jornais americanos? Eu vi não, revistas, os jornais americanos. Algumas das revistas. Eu leio mais jornal inglês que americano. E como é que o senhor viu isso? Um comentarista inglês da The Economist falou um negócio que eu achei muito interessante. Você espiona até para saber se teu amigo é amigo mesmo. Eu achei essa frase muito interessante. E os países que mais se espionou foram exatamente os aliados dos Estados Unidos. E não os não aliados. Nós estamos falando do Brasil. Peguem os jornais europeus e veja o que se espionou da França e da Alemanha. Esse é coisa doutor, pouca. Esse espião ex-espião da CIA, o Snowden, lá, né? Terminamos, só tem 2 minutos. Essa é a última pergunta para o senhor, seja breve, por favor. O Snowden, afinal, ele é um canastrão ou ele é um herói? Ele deu uma entrevista longa ontem e hoje para o New York Times. Foi publicado ontem e publicado hoje, dos motivos que levaram ele a fazer isso.
Eu acho que ele é a mistura dos dois. Dos dois, né? Mas assim, É muito mais jovem. complicado que ele foi o Assange, né? Que Sim, esse vazou documentos mesmo, Isso. secreto, não é? Eu acho que ele, inclusive, eu acho que ele até cometeu crimes, porque ele está asilado lá na embaixada ainda. Eu não tenho a menor dúvida. Na Constituição americana, inclusive, crime pacífico com pena de morte. Mas o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos, eles são o maior país do mundo e, portanto, eles são os mais criticados também, né? E sempre foi assim. E sempre será. Doutora, foi uma satisfação recebê-lo. Quero dizer que chegamos ao final. Doutor, agora vai sair correndo para dar aula para os seus queridos alunos. Agradeço uma vez. Se você quiser mais colocar alguma coisa, não, só agradeço o convite. E, enfim, Foz do Iguaçu é minha casa. Quando eu digo que voltar para